Um tempo atrás, na verdade, décadas atrás, o futebol brasileiro, em especial, ele levava até um certo favoritismo nos confrontos contra os clubes europeus, né? Isso aí, como eu disse, questão de décadas aí, até final dos anos 90. Isso em virtude dos clubes brasileiros terem um elenco do ponto de vista técnico mais qualificado, né? Vamos fazer aqui uma contextualização. Naquele tempo, o mercado europeu não absorvia todos os jogadores do futebol brasileiro do primeiro, segundo e terceiro nível. Ele absorvia, sim, do primeiro nível até os anos 80. Os jogadores de primeiro nível do Brasil jogavam aqui nos clubes brasileiros. A seleção era formada basicamente por jogadores que atuavam aqui. Depois, nessa década dos anos 80, isso começou a mudar. Já nos anos 90, os jogadores da seleção já eram formados, em sua maioria, pelos jogadores que atuavam na Europa, mas ainda tinha o que nós chamamos de jogadores de segundo nível e terceiro nível aqui. Houve uma abertura do mercado europeu, uma série de transformações, e esses jogadores do segundo e terceiro nível começaram a mover para a Europa, ficando aqui o que a gente costuma dizer da rebarba do Tasco, né? Bom, enfim, a partir daí, final já dos anos 90, início dos anos 2000, mais ou menos, começou a ter essa transformação e os times brasileiros começaram a perder essa competitividade. Eu me lembro, e quem vai lembrar aqui do tempo do Sávio, o Flamengo ganhou de 3-0 do Real Madrid lá no Santiago Bernabéu. E olha que naquele time do Real Madrid tinha Seedorf, Redondo, grandes jogadores, né? E o Flamengo foi lá e venceu 3-0 do Real Madrid. Então isso era mais comum. E depois, com o passar do tempo, essa competitividade diminuiu. No entanto, agora existe um momento especial pelo qual está passando principalmente o futebol brasileiro. E esse Super Mundial, ele pode representar um momento de exposição e de afirmação para que essa realidade, esse contexto, se não mude completamente, pelo menos comece a ter uma alteração, um viés de mudança. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal, deixe aqui seu like para que o YouTube entenda esse conteúdo como relevante e distribua um número maior de pessoas. Comente aqui se você gostou ou não gostou de algo que foi abordado, se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir. E, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Dessa maneira, você vai estar ajudando ao crescimento do canal. Bom, voltando ao tema do vídeo, a exposição e a competitividade do futebol brasileiro, como eu estava dizendo. E esse momento é um momento de transformação, onde o futebol brasileiro ele está num viés de alta. E hoje você pode dizer que os jogadores da primeira prateleira do futebol brasileiro não estão atuando aqui, como Vinícius Júnior, Rafinha, né? Outros jogadores que estão na Europa e jogam na seleção, mas você já vê grandes jogadores sendo mantidos aqui no futebol brasileiro, muito em função da força econômica e do investimento que está sendo feito no futebol brasileiro, né? Você vê a SAF do Flamengo, que é um grande exponencial, uma grande referência econômica no futebol do continente, enfim, todos esses fatores somados contribuem para uma liga forte, uma liga que paga bem, e você começa a manter jogadores importantes aqui. E você vê já jogadores como os jogadores do Botafogo, do Flamengo, enfim, do Palmeiras, já preenchendo vagas importantes na seleção brasileira. Como eu disse, esse é um momento de transformação. E aí, o futebol brasileiro ele pode se tornar uma alternativa ao eurocentrismo, a tudo isso que a gente vê na Europa, que só os campeonatos europeus são os melhores, só os campeonatos europeus prestam, e as pessoas que querem consumir, sabe, sempre querem ter uma alternativa a isso. Quando você vai comprar alguma coisa, não é bom ter uma alternativa àquilo que estão te oferecendo. A NBA é o melhor campeonato de basquete do mundo, mas tem uma alternativa que é a Euroliga, para quem gosta de um basquete um pouco mais diferente, mais técnico, menos físico. Não sei, não sou especialista em basquete, mas você tem uma alternativa. Então, você precisa de uma alternativa, existe uma necessidade por algo de qualidade que seja uma alternativa ao eurocentrismo. E o futebol brasileiro está começando a se mostrar nesse sentido. De que maneira? Primeiro,
pela fortaleza econômica que os clubes estão começando a ter, o investimento, né? A inserção de dinheiro no futebol brasileiro. Isso faz toda a diferença, não à toa o futebol brasileiro tem dominado o continente nos últimos anos, sendo campeão desde 2019, só teve campeão brasileiro na Libertadores. E agora está na hora de dar um novo passo, né? E o Super Mundial é uma oportunidade para começar a mudar esse viés e, por que não dizer, uma oportunidade de exposição da marca do futebol brasileiro, que muito provavelmente uma boa participação dos clubes brasileiros, eu já expliquei aqui por vários motivos, acho muito viável. Você pode abrir novos mercados e novos investimentos para o futebol aqui no Brasil, e inclusive o Flamengo como carro-chefe do futebol, o clube de maior pujança econômica, um dos clubes que está sempre ali na frente junto com o Palmeiras, agora o Botafogo, enfim, o Flamengo é um dos clubes dominantes do futebol brasileiro, claro, tem uma capacidade nesse sentido, mas pode se beneficiar disso também. E para isso é importante essa participação. Olha, vamos colocar o seguinte contexto. Existem todos esses acordos de novos direitos de transmissão, de mídia, para os próximos anos do Campeonato Brasileiro, mas tem um detalhe aí que poucas pessoas estão percebendo, que são os direitos internacionais de mídia não foram negociados, não foram. E uma boa participação nesse Super Mundial pode atrair investidores e interesse de promover o Campeonato Brasileiro lá fora em mercados importantes, como o mercado asiático, o próprio mercado americano, onde o futebol brasileiro está começando já a se inserir, já faz alguns anos, e também, por que não dizer, o mercado europeu. De novo, o produto futebol brasileiro ele se torna muito atraente por vários motivos. Primeiro que o Brasil é um país de dimensões continentais e você tem um campeonato muito competitivo, equilibrado, onde o último colocado joga fazendo um jogo muito equilibrado com o primeiro colocado. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. As grandes marcas, as grandes histórias, as camisas pesadas, você também não tem em outro lugar do mundo. E você tem também aí já um nível de qualidade que evoluiu muito em relação aos anos anteriores, de novo, pela questão de investimento, de dinheiro que está rolando no futebol brasileiro, a inserção de dinheiro que está acontecendo no futebol brasileiro. E aí você tendo uma boa participação, e eu acredito que isso é viável, porque a qualidade do futebol brasileiro já melhorou em muito, tendo em vista aí que alguns jogadores de clubes importantes estão na seleção brasileira, aliada à parte física, que o futebol brasileiro vai estar no seu ápice físico a temporada versus o declínio físico, porque vai ser final de temporada na Europa, você pode promover muito melhor o Campeonato Brasileiro e aproveitar esse contexto para, por que não, negociar de uma forma muito proveitosa os direitos internacionais de mídia. E o que eu quero dizer de forma muito proveitosa? É que nesse primeiro momento não deve ser focado tanto a parte do dinheiro. Não é que não é importante, mas mais importante é você ter um parceiro correto para expor a marca, o produto em mercados importantes, com uma entrada importante. E isso pode promover o futebol brasileiro a ter uma liga mais internacionalizada. Aí sim, uma liga que pode se colocar como alternativa ao eurocentrismo, aqueles campeonatos que a gente vê hoje todos os finais de semana na Europa. Isso pode acontecer. O Brasil tem essa oportunidade de se colocar como um player a mais no mercado, um player forte. E tem clubes fortes nesse campeonato Super Mundial. Claro, você tem Flamengo, Botafogo e Palmeiras, que na minha opinião tem sim grande chance de fazer uma participação muito interessante. O Fluminense a gente não sabe ao certo, porque também não sabe qual vai ser o investimento, se o clube fica na primeira ou na segunda divisão. Isso vai determinar muito como vai ser a tratativa do Fluminense para a próxima temporada, mas em via de regra o futebol brasileiro está muito bem representado e preparado para apresentar seu produto, fazer uma excelente participação e abrir a porta para novos mercados, se tornando definitivamente uma liga forte, consolidada e, o mais importante, uma liga internacionalizada, uma liga que promova os clubes nos mercados lá fora. Hoje o Flamengo já é um clube que se promove muito lá fora, principalmente no mercado norte-americano. Você já vai em shoppings nos Estados Unidos e consegue encontrar camisas do clube, algo que anos atrás era meio que difícil, hoje já é muito usual.
mas ainda há muita oportunidade de promover a marca dos clubes do futebol brasileiro. E os blocos dos econômicos, como estão os clubes hoje, claro, o ideal é ter um bloco econômico só, uma liga, mas em virtude de tudo que está acontecendo, já estamos num avanço, porque antes nem isso havia, e pelo menos pelos direitos internacionais de mídia já há uma união entre os dois grupos. Eu tenho certeza que uma boa participação no Supermundial, e isso é possível, o futebol brasileiro começa a dar passos largos para se tornar uma liga realmente forte, consolidada. Por que não voltar ao tempo em que os clubes brasileiros enfrentavam os clubes europeus em condições até de superioridade técnica? Se a gente não chegar nessas mesmas condições que eram na década de 80, 90, início dos anos 2000, por uma série de fatores, pelo menos diminuir essa distância e, por que não, proporcionar confrontos mais equilibrados e os clubes brasileiros poderem ter de novo o protagonismo que sempre tiveram no cenário internacional. Era muito comum, quem é mais antigo, nos anos 80 o Flamengo fazia amistosos lá fora e batia em todo mundo, como se tem nos anos 90 também, o Flamengo ganhando do Real Madrid 3-0, para não ficar só no Flamengo, São Paulo, entre outros tantos grandes clubes brasileiros cansaram de fazer isso. 2 décadas atrás, também não faz tanto tempo não, houve essa mudança desse cenário, mas que o contexto está promovendo uma nova mudança e o futebol brasileiro tem que aproveitar esse bonde. Deixa aqui seus comentários, quero saber o que você acha a respeito, portanto, comente aqui. Não esqueça de dar o like, que é muito, muito importante. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.